Olá, turminhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Iniciando mais uma semana com a graça de Deus, que Deus nos abençoe nessa semana que se inicia, que nos dê sabedoria, nos dê bom ânimo, não é isso? Bem, antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. E aí, como é que está sendo? Já organizaram o cantinho de estudo de vocês, com todo o material, tudo que vai precisar? Se não, procura um cantinho na sua casa para organizar o seu material de estudo, sua hora para estudar, para realizar as atividades, certo? Bem, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um likezinho aí para as aulas da tia, tá bom? E vamos lá, iniciar mais um dia de atividades. E hoje, o primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar, eu vou trazer para vocês componentes curriculares de matemática e nós vamos rever um conteúdo que a gente já estudou lá no iniciozinho do ano. É o MMC, Mínimo Múltiplo Comum. Então, eu peço a todos que acompanhem a explicação sobre esse assunto, tá certo? A gente já viu, é uma revisão deste conteúdo. Então, eu peço a todos que acompanhem a explicação da tia, certo? Mínimo múltiplo comum, MMC. Dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns a eles. Vamos achar os múltiplos comuns de 4 e 6? Múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30. Vocês percebem que é a mesma coisa que eu colocar 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24, 24 mais 6, 30 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 4, a mesma coisa. 0, porque 0 é múltiplo de todos os números. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Agora, eu vou comparar os múltiplos do 6 e do 4. Quais são os números que vão se repetir aqui? Vocês vão perceber que o 12 eu tenho no 6 e o 12 eu tenho no 4. Então, eu coloquei aqui. O 24 eu tenho lá no múltiplo do 6 e o 24 eu tenho no múltiplo do 4. Então, eu coloco aqui também. E assim sucessivamente. Dentre esses múltiplos diferentes de 0, 12 é o menor deles. Eu não quero saber o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, diferentes de 0, qual é o número menor entre eles? O 12, certo? Chamamos o 12 de mínimo múltiplo comum, de 4 e 6. Indica-se MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Agora, vamos achar os múltiplos comuns de 40 e 60. Múltiplos de 40, 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 60, 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 e 480. Os múltiplos comuns de 40 e 60 são o 0, o 120 e o 360. Vocês percebem que tem 120 aqui e 120 aqui. 360 aqui, 360 aqui. O número 120 é o menor ou mínimo múltiplo comum dos números naturais entre 40 e 60. Indica-se MMC de 40 e 60 é igual a 120. Vamos calcular o MMC fazendo uma decomposição simultânea em fatores primos, considerando os mesmos números 40, 20 e 40.
Neste processo, decompomos todos os números ao mesmo tempo, num dispositivo como mostra o exemplo abaixo. O produto dos fatores primos que obtemos nesta decomposição é o MMC desses números. Então, vamos lá. Eu tenho 20 e 40. 20 e 40, gente, eles são divisíveis por 2, certo? 20 dividido por 2 é igual a 10. 40 dividido por 2 é igual a 20. Aí aqui eu coloquei a observação. Tanto o 20 quanto o 40 são divisíveis por 2. Aqui, 10 e 20 é divisível por 2? Sim. 10 dividido por 2 é 5 e 20 dividido por 2 é 10. Tanto o 10 quanto o 20 são divisíveis por 2. Agora, eu tenho aqui, coloquei aqui o 2. O 5 é divisível por 2? Não, então eu vou repetir o 5. 10 dividido por 2, 5. Agora, somente o 10 é divisível por 2, então repetimos o 5. E agora eu vou dividir os dois 5 aqui por 5. Vai ficar 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Agora é só dividir por 5 e por 5, certo? Porque todos os dois são 5, né? Bem, quando eu posso fazer dessa forma, fatorando, né? Ou eu posso fazer daquela outra forma para encontrar o meu MMC. Agora, a atividade de matemática. Vocês irão copiar no caderno de vocês, responder, fotografar e enviar para o grupo. Calcule o MMC dos números apresentados. MMC entre 6 e 8, MMC entre 2 e 3, MMC entre 15 e 30, MMC entre 12 e 15, MMC entre 12 e 9 e MMC entre 30 e 45. No final deste slide, vocês vão ter uma atividade para vocês copiarem no caderno, realizarem a atividade, fotografar e enviar para o grupo do WhatsApp, tá certo? Espero que todos tenham entendido o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, rever os vídeos, reveja no livro de vocês, ou pode me chamar também no WhatsApp no privado, tá certo? Sem problema. Pode perguntar, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de matemática, tá bom? Boa atividade e bons estudos. Dando continuidade à nossa aula, agora eu trago para vocês componente curricular de História. E hoje, na nossa aula de História, nós vamos rever um conteúdo que nós vimos no início do ano, os sujeitos da história. Nesse conteúdo, gente, a gente vai relembrar, rever sobre a escrita, certo? Sobre os fatos históricos da nossa história. O que são fatos históricos? O que são fontes históricas? Então, eu peço a vocês que acompanhem a minha explicação no vídeo a seguir. Então, por favor, acompanhe. Os sujeitos da história. Na pré-história, antes da invenção da escrita, haviam as fontes materiais, onde eles se comunicavam através dos desenhos nas cavernas. E na história, depois da invenção da escrita, nós chegamos a ter as fontes materiais e as fontes escritas, certo? O homem como sujeito histórico. Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios, machadinhas de pedra, enfeites de penas de pássaro, objetos de cerâmica ou pinturas em cavernas, 10.000 anos atrás.
Qualquer coisa é fonte histórica. Um objeto, uma festa, uma dança, um documento escrito só se torna uma fonte histórica quando o historiador o utiliza para sua pesquisa, ou seja, quando se torna útil para responder às perguntas que ele tem sobre um sujeito histórico, sobre um evento ou sobre uma sociedade. Então, história estuda a ação dos homens, o processo dinâmico, a narração de fatos, a ciência dos homens do tempo, estuda o passado. O fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Fontes históricas são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença dos homens. É importante saber, as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos em geral são considerados vestígios. Fontes históricas podem ser fontes escritas, documentos oficiais como contratos, registros contábeis, registros de cartório, publicações científicas, letras de música, etc. Fontes orais são as entrevistas, os relatos ou causos, as lendas, os mitos, entre as manifestações verbais. É importante saber, todos os bens móveis, imóveis, naturais que possuem valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem seu patrimônio histórico. Bem, agora que você já assistiu essa explicação, agora eu peço a vocês que acompanhem a atividade. Vocês irão copiar a atividade no caderno, realizá-la e vou pedir que fotografem e enviem a foto para o grupo do WhatsApp, certo? O conteúdo, os sujeitos da história, você pode rever lá na página 20 do livro de história de vocês. Pode rever o vídeo, tá certo, da aula para relembrar, tá bom? Então eu peço a todos que acompanhem o vídeo e boa atividade e bons estudos. Exercícios de história. Atividade de revisão. Essa atividade vocês irão realizar no caderno, copiar no caderno, resolver, aí vocês irão tirar a foto e mandar pelo grupo do WhatsApp, certo? Primeira questão. De acordo com o que você estudou, o que são fontes históricas? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Onde as fontes históricas podem ser arquivadas? Terceira questão. Porque é preciso consultar as mais variadas fontes históricas? Quarta questão. Cite 5 fontes históricas que podem servir como fontes de informação para contar os acontecimentos do passado. Quinta questão. Defina. Item A. O que é um documento escrito? Item B. O que é um documento não escrito? Item C. O que é um documento arquitetônico, certo? Então, vocês podem rever o vídeo da explicação, vocês podem procurar no livro de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima atividade. Para finalizar nossa aula de hoje, trago para vocês componente curricular de artes. O que é que eu vou pedir a vocês? Hoje nós vamos falar sobre teatro, certo? É o nosso novo tema. Já falamos sobre música e dança, agora a gente vai falar sobre teatro. Nesse conteúdo, a gente vai ver sobre o foco narrativo.
nós vamos perceber que existem 3 tipos de foco narrativo principais dentro do teatro. Então, eu peço a vocês que acompanhem o vídeo da explicação, tá bom? Que vocês possam perceber e definir cada um deles. Então, por favor, acompanhe o vídeo da tia a seguir. Teatro. O foco narrativo dentro do teatro. O foco narrativo é a visão adotada pelo narrador ao contar uma história. Narrador. Tudo na narrativa depende do narrador, isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Desse modo, o narrador funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, ouvinte ou espectador. Basicamente, existem 3 tipos de ponto de vista ou foco narrativo, determinado pelo tipo de narrador. Tipos de narrador. Primeiro, o narrador personagem. É o que conta a história da qual é participante. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo e conta a história em primeira pessoa. O segundo, narrador observador, o neutro. É o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Transmite para o leitor apenas os fatos que consegue observar e conta a história em terceira pessoa. E por último, o narrador onisciente. Não participa da história, mas faz várias intervenções com comentários e opiniões acerca das ações das personagens. O foco narrativo é em terceira pessoa. Agora que você assistiu o vídeo da explicação, peço a todos que peguem o seu livro de artes na página 67, tá certo? Aí agora vocês vão fazer essa atividade sozinhos, vocês vão ter que pesquisar, tá bom? Vão ter que pesquisar em revistas, internet, para poder realizar a atividade. Na primeira questão da página 67 diz assim: observe a cena e conte o que está havendo na visão de pelo menos 2 personagens diferentes. Vocês estão vendo aí uma cena de teatro com 5 personagens e vocês irão contar, vão escrever a visão de 2 personagens. Vocês vão escolher 2 personagens dentre esses 5 e vão contar na visão deles o que está acontecendo, tá certo? Isso aí é a resposta pessoal. Por isso que tem 2 espaçozinhos aí embaixo, para que você possa copiar um para cada personagem, certo? Na página 68, diz assim: pesquise e leia a história O Lobo e os 7 Cabritinhos, dos irmãos Grimm. Em seguida, reescreva o texto adotando o lobo como narrador. Ou seja, vocês irão ler a história e depois vocês vão colocar o lobo como narrador da história. Então, vocês vão reescrever essa história aí, certo? Terceira questão. Pesquise e leia o texto João e Maria, dos irmãos Grimm. Em seguida, identifique os diferentes personagens na ilustração do texto e escreva as versões dessa história contadas pelo pai, pela Maria, pelo João e pela bruxa. Ou seja, vocês vão recontar a história vista pelo ponto de vista desses personagens aí. Pelo pai, a mãe, o João e a bruxa, certo? Também respostas pessoais, tá bom? Então, eu peço a todos que realizem suas atividades, continue postando no grupo, tá certo? Dá o likezinho aí no vídeo da tia. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá bom? E é isso.
Então, até o nosso próximo encontro. Sintam-se abraçados por mim, tá bom? Beijo!